A paz do Senhor, essa é a nossa lição número 3, que tem por título Quando a chamada de Deus não faz diferença, os filhos de Eli. O nosso texto áureo está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, que diz assim: Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. Amém? Amém. Fiquem envelhecidos. É inutilizável. Serão inutilizáveis. Conhecimento. É inútil. Isso aí. Bom, como nas aulas passadas nós tivemos convidados, né? E a revista desse trimestre trata dos bons e dos maus exemplos. Nem só de bons exemplos a Bíblia tem, não é mesmo? Temos os maus exemplos. Mas por que os maus exemplos estão lá? Para que nós não venhamos cair no mesmo erro, entendeu? Então hoje falaremos de um mau exemplo, né? Infelizmente, mas que sirva de lição para nós, né? Então vamos lá. Exatamente. Como você já viu, né, no texto de início, no título da lição, a gente vai falar sobre os filhos de Eli. Ah, um detalhe. Você deve estar percebendo que não tem convidados aqui, né? Porque acho que é meio óbvio. Porque eles são os maus exemplos. São os maus A exemplos. gente vai falar mal deles, mas não vai falar. A gente só convida bons exemplos. É isso aí. Filhos de Eli. Eli era o sacerdote naquela época do povo de Israel. Qual era a função do sacerdote? O sacerdote, ele era a pessoa responsável por orientar o povo de como é que devia se adorar a Deus, da forma que Deus queria ser adorado, a liturgia dos cultos, como é que as ofertas eram feitas, né, os sacrifícios, como é que deveria ser o povo diante de Deus. Então o sacerdote tinha essa função de instruir o povo em como servir a Deus. E então Eli e os seus filhos, eles eram sacerdotes nesse tempo. E eles vinham de uma linhagem sacerdotal, desde Arão. Então Deus honrou a linhagem de Arão, sendo a linhagem deles, né, de sacerdote. Porém, o fato deles terem todo esse conhecimento de como funcionava a liturgia, de como é que ter o acesso à lei de Deus, de como instruir o povo, isso não fez com que os filhos de Eli temessem ao Senhor e tivessem intimidade com Deus. Eles cresceram no templo, né? Eles conheciam todos os trâmites ali, como é que o povo chegava com as oferendas para o Senhor, com o sacrifício. Eles sabiam o passo a passo que deveria ser feito, como limpar, qual seria a hora da oração tal, né? Eles sabiam tudo. Exato. E o fato deles saberem tudo isso não trouxe, como eu falei, intimidade com Deus. Por quê? Você ser próximo de Deus. O que é ser próximo de Deus? É você saber o que Ele quer, o que Ele não quer, o que Ele gosta, o que Ele não gosta. Não traz intimidade. Então, proximidade com Deus não traz intimidade. Grave isso. Exato. O que traz intimidade com Deus é experiência, que foi o que os filhos de Eli não procuraram. Nem quando eles eram pequenos, através de Eli, ele não deu essa atenção, nem quando eles eram jovens e muito menos sendo sacerdote. Só que eles tinham todos os pré-requisitos para estarem assumindo, né, o posto ali de sacerdote. E eles eram sacerdotes, né? Vai fazer atuavam como sacerdotes em Siló. Siló era onde, logo depois que o povo de Israel entrou em Canaã, eles montaram a tenda da congregação em Siló. E lá colocaram a Arca da Aliança. Então eles ficavam lá. Deus já havia falado que a presença deles estava em Siló, né? A Bíblia mesmo já fala. Porque lá eles colocaram, né, a Arca da Aliança. E foi lá onde eles deram o mau testemunho, né? Que eles roubavam parte da oferta, né, da carne que era dada. Nossa, eles faziam muita coisa errada. Deitavam-se com as mulheres. Assim, só coisa errada, só coisa Feia. feia. Só coisa feia mesmo.
E foi também em Siló, na tenda da congregação, em que Ana, né, orou pedindo a Deus um filho. Exatamente. Onde Deus deu para Ana Samuel e Ana entregou Samuel, né? É outra história muito bonita. Exatamente. Muito bonita. E para vocês terem ideia do quanto Deus ficou indignado com os filhos de Eli, Deus chamou eles de filhos de Belial. O que são filhos? O que significa filhos de Belial? São pessoas inúteis no ministério. Ou seja, pessoas que receberam uma chamada de Deus, mas elas acabaram pelo pecado sendo inúteis, não sendo imprestáveis para a obra do Senhor, por causa da desonra e da vergonha que traziam para dentro do templo. Então Deus usou essa expressão de filhos de Belial, e tanto que eles tratavam as coisas de Deus com muito desrespeito. Na hora quando o povo trazia a oferta, o que significa trazer a oferta? Significa que o povo não estava apegado aos seus bens, não era motivado pela ganância, e sim demonstrando gratidão ao Senhor, levando, né, a carne, né, para o templo para oferecer ao Senhor. Existia a parte desse sacrifício que era destinado aos sacerdotes. Deus estipulou ali na lei com Moisés, tudo certinho, qual seria a parte deles. Porém, eles pegavam a parte que eles queriam. Eles, como é que eu vou te dizer? Eles faziam aquilo que estava no coração deles, que era só o mal. Eles estavam ali para praticar o mal. Eles, por fazerem isso, né, esses costumes, por exemplo, de se deitar com as mulheres, era dos cananeus, ou seja, aquele povo que habitava na terra de Canaã, que eles não conseguiram tirar todos. E Deus falou que o povo de Israel tinha que ser um povo diferente. Então, o fato de eles não seguirem, né, as orientações de Deus, fazerem o sacrifício da forma que era para ser, e sim do jeito que eles queriam, eles desonravam a Deus. E não só, consequentemente, eles não faziam sozinho, né? Existiam outras pessoas ali que eles acabavam, como de forma violenta, coagindo essas pessoas a fazer isso. Ou seja, eles vendiam uma comunhão com Deus. Quanto mais tu ofertar para eles, mais tu vai ter comunhão com Deus. Ou seja, eles instigavam as pessoas a agir errado, né? E isso trazia uma consequência terrível pro povo, porque eles, como é que eu vou te dizer? Eles viam o mau exemplo, eles viam o mau testemunho, um testemunho que não era bom. E acabavam seguindo. E seguindo, e também acabavam deixando, às vezes, até de prestar o devido respeito ao tempo e a Deus, né? Isso, e a tal ponto de eles também influenciarem o próprio Eli, né? Que ele se alimentava da parte que eles pegavam, né, do sacrifício, a ponto de ele ficar gordo, né? Que a Bíblia diz que ele ficou gordo, porque ele comia a parte que não era aquilo que Deus... Não é gordo, é volumoso. Não, fortinho. Bem, a Bíblia diz gordo, ele ficou gordo, de comer, né, as ofertas que os filhos dele traziam para ele. Para vocês verem que o homem que Deus escolheu para ser sacerdote se deixou influenciar por uma geração mais nova que ele sabendo, né, de todo a lei, como é que funcionava, ele permitiu que isso acontecesse. E Deus, através de Samuel, avisou ele, né? Você deve estar se perguntando, mas como um sacerdote permitiu que a impureza, o pecado entrasse dentro do templo? Aconteceu. Exatamente. Triste, mas aconteceu. E não é tão diferente assim nos nossos dias, não. Muitas vezes existem líderes que, para não perderem, né, algumas pessoas acabam permitindo isso, acabam não vendo a maldade nisso. E outra também, né, outros que se aproveitam do cargo que tem, de liderança, para cometer certos pecados, né? E isso Deus não gosta, Deus não se agrada. Né? Exatamente, que foi o que Ofni e Finéias fizeram, se aproveitavam. Eles estavam num cargo ali de liderança, eles ajudaram o seu pai, né, que era o sacerdote, mas o sacerdote ele era conivente com toda aquela podridão. Então Deus não se agradou nada, tanto que houve uma consequência muito grave, muito grave. Deus usou Samuel, mesmo pequeno, para entregar essa profecia a Eli, avisando Eli que ele mataria os filhos de Eli e toda a sua descendência não seria mais
sacerdote exerceria, né, a função de sacerdote em Israel. E Deus levantou então Samuel para ser sacerdote, profeta e juiz do povo de Israel. E não só isso, naquela época, na mesma época, nos mesmos dias, os filisteus atacaram o povo de Israel e ganharam a batalha. Foi nesse dia que Ofni e Finéias morreram. Foi nesse dia que eles morreram. Os dois no mesmo dia, e quando chegou a notícia a Eli, Sim. a Bíblia diz que ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Você Também. vê. Mas antes de tudo isso, Eli foi avisado. Deus avisou ele que ia acontecer, né? Exatamente. Deus deu uma oportunidade, só que como eu falo assim, ó, independentemente da misericórdia de Deus, haveria consequência, né, pelo pecado deles. Então, mesmo que Deus tivesse misericórdia deles, a lei da semeadura, ela existe desde a criação do mundo. Então, obviamente, eles iriam, né, não ter mais o direito a ser sacerdote e óbvio que alguma coisa ia acontecer com eles, né? Então ele nem pediu pela misericórdia do Senhor, né? Ele aceitou aquilo ali como se não tivesse mais esperança, né? E por que aí você deve saber, mas como Deus foi ruim, né? Por que Deus não perdoou eles? Por que Deus não deu uma oportunidade? Porque Deus dá honra àqueles que honram a Deus. Se você, Ofni e Finéias foram criados no templo, eles sabiam quem era Deus, eles conheciam a lei, então eles não estavam fazendo aquilo na ignorância, eles estavam fazendo aquilo sabendo que era errado. Então, era como se Deus olhasse e falasse, tá, e aí? Tá fazendo por quê se tu sabe que é errado, entendeu? Deus sempre dá a oportunidade da gente se arrepender, né? Antes que aconteça alguma coisa, Ele sempre dá a oportunidade. Sempre. Mas eles não aproveitavam, né? E continuavam se aproveitando do pecado e da posição que eles estavam. Se aproveitando da boa fé do povo, né? E também se aproveitando da encobrida que ele dava para eles, né? Então isso era muito grave. Exatamente. Então quando você, por exemplo, comete algum erro e tem o teu pastor, tem o teu líder, tem teu pai, tua mãe, alguém que chega pra ti e dá aquela puxada na tua orelha assim, ó, fica bem tranquilo, que isso significa que Deus está te dando uma oportunidade de você se arrepender, mudar e não praticar isso, para que a consequência não seja tão horrível na sua vida, porque Deus é justo. Deus não... Você não vai plantar bergamota e colher laranja, né? Então vai vir. Erros todos nós cometemos, nós não devemos continuar no erro, nós devemos buscar o arrependimento e buscar a reconciliação com Deus, né? O mais urgente possível. Exatamente. Mas Deus não deixou que essa história ficasse por isso mesmo. Como eu falei, Deus levantou Samuel. Mesmo Samuel sendo pequeno, Deus usou ele. Ele aprendeu a lei, ele se instruiu sobre como é que eram as coisas no templo e fez, sim, o nome do Senhor ser honrado. Amém. E você veja o interessante, ó, aconteceu tudo aquilo ali com a família de Eli, né? Eles ficavam responsáveis, nós contamos a história aqui, ficavam responsáveis por tudo, era de uma família de tradição, né? Que vinha desde muitos anos já, desde Arão. Mas o que aconteceu? Deus não permitiu que eles continuassem, por quê? Porque havia pecado no meio do templo, pecado no meio deles. E o que aconteceu? Ele tirou eles e inutilizou eles. Inutilizou. Você lembra a palavra que nós lemos no início? Ele inutilizou eles. E o que aconteceu? Ele levantou outro. Então assim, ó, o trabalho de Deus, a obra de Deus, ela não perece jamais, porque onde um cai, outro levanta. Exatamente. Mesmo Samuel sendo criado como eles, né? Samuel viu tudo que eles estavam fazendo, eles que ensinaram Samuel todos os rituais, os negócios junto com Eli, porém Samuel não se deixou corromper. Então não é porque você vive num mundo mal, numa sociedade mal, que você vai ser mal. Não é porque você vive com pessoas que praticam o pecado que você deve praticar. Muito pelo contrário, se levante como Samuel e faça a diferença na sua geração. Seja profeta de Deus, seja sacerdote de Deus e seja juiz, de dizer não, eu não vou fazer isso porque é errado, isso é pecado, isso não agrada a Deus. Então isso nos traz o seguinte, cada um de nós temos uma experiência com Deus. Cada um de nós devemos buscar ter uma experiência
uma experiência concreta, uma experiência, porque os filhos de Eli não tinham uma experiência concreta. É aquilo que a Rebeca disse. Eles conheciam tudo que era de tradição ali nos rituais, né? E o que acontece? Sabemos a história. Que não se repita, que você possa conhecer a Deus na intimidade e que essa intimidade traga temor e que você consiga entender com clareza o que são as coisas de Deus e para que elas servem, né? E que esse seja o nosso objetivo. Então, a vocação que Deus nos dá, não correspondida por nós, ela é inútil. Então, mesmo sendo chamado por Deus, não fez diferença para Ofni e Finéias. Eles continuaram vivendo uma vida de pecado. Mas eu quero orar com você, eu e o Jonas vamos orar com você hoje, para que você se levante como Samuel, para que você não dê ouvidos a Ofni e Finéias, que você seja diferente nessa geração. Se você crê, e porque eu creio, crê, Jonas? Amém, creio. Eu creio que nós seremos Samuel na nossa geração. E se você quer, você vai fechar teu olho comigo agora e você vai orar pedindo para que Deus seja a diferença na tua vida. Amém? Amém. Senhor Deus, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui ouvindo e aprendendo da tua palavra. Obrigado, Senhor, que por mesmo que sejam maus exemplos, o Senhor permitiu que ficasse registrado para que nós hoje possamos saber e entender aquilo que te agrada. Que, Senhor, nós possamos conhecer mais e mais de ti e sabermos entender a importância que isso é. Deus, obrigado por ter nos escolhido nessa geração. Obrigado, Senhor, por ter guardado a nossa mente e o nosso coração desse mundo mal. Te peço, Senhor, que faça a diferença na nossa vida aonde quer que vamos. Seja, Senhor, o centro de tudo na nossa vida. Que possamos, Pai amado, ser a diferença na nossa casa, na nossa faculdade, aonde quer que nós estejamos. Que possamos ser luz. Em nome de Jesus, abençoa cada um nessa semana. É o que eu te peço e agradeço. Em teu nome santo, Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por assistir até o final, por estar conosco aqui em mais uma aula. Que Deus te abençoe você e a sua família, tá? E até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.